sobre o efeito papelim, se a conversa dele ia resolver, tem como a gente analisar se teve efeito papelim ou se não teve efeito papelim, tem como a gente analisar. Por quê? Porque ontem o nosso Léo, problema... Oi. pode continuar. Você vai Não, tocar onde eu ia. ontem, Pode ontem falar. claramente o nosso problema não foi postura, não foi o time sem querer jogar, não foi o time contra, por exemplo, contra o Cruzeiro, que ninguém nem chegava perto da bola, que o time não competiu, contra o Flamengo o time não competiu. Então, assim, o efeito papelim, no quesito vontade, eu acho que o time entrou com outra vontade, conseguiu criar jogadas, conseguiu. Só que a gente esbarrou em outro problema que a gente tem, seu Miguel, que é a falta de confiança. Ano passado o nosso Fortaleza era letal. O nosso Fortaleza matava, tinha uma chance, era gol. Olha, o time pressionou, o Fortaleza ia lá, caixa. A gente é totalmente o contrário esse ano. Perdemos nossa força no Castelão, perdemos o nosso efeito reativo. Então, o efeito papelim mudou algo ou não mudou, seu Miguel, no pensamento do senhor? Léo, eu não vi o jogo, né? Todo mundo sabe que eu não vi o jogo. Eu estava num evento, depois fui curtir com minha esposa o restante do Dia dos O, Namorados. o time numa Eu má dei fase aquele. dessa e o senhor curtindo com a esposa. Você não tem Tá, consciência, é não? lógico, eu tenho consciência da minha saúde. O time, a situação do time não vai afetar o meu humor ou o meu relacionamento com minha esposa, nem o meu trabalho. Eu tenho muita consciência da minha saúde mental, principalmente. Mas veja só, a gente vê alguns comentários, a gente escutou alguns comentários, inclusive comentários técnicos, né, de jornalistas formados, de que o time teve uma performance melhor. A gente olha para os números do jogo de forma fria, que é o único jeito que eu posso olhar para o jogo, e a gente vê que Fortaleza teve 32 finalizações. Fortaleza teve 12 finalizações no gol. O Santos teve 8 finalizações. Das 8, 3 no gol, as 3 entraram. A gente vai ver que o Fortaleza teve 15 escanteios. O Santos não teve nenhum escanteio. Só que, e a gente vai ver que, pela informação, dos 15 escanteios a favor do Fortaleza, nenhum criou o mínimo perigo para o gol do Brasão. A gente vai ver que o Fortaleza teve um domínio, a posse de bola muito maior. A gente vai ver que o Fortaleza deu mais passes certos, 446 contra 200 e pouco do Santos. Quase o dobro. Quase o dobro. E o Santos saiu vitorioso. Então a gente percebe que houve uma melhora. Ao mesmo tempo, a gente percebe que os erros, pelo que falaram e pelo histórico de melhores momentos que eu assisti, os erros continuam os mesmos. Tivemos 5 dias de folga, trabalhamos uma semana e os erros não foram corrigidos. Erros crassos, tá? De marcação, de criação e de finalização. Fortaleza continua sem produzir jogo a partir do seu meio de campo. E olha, últimos jogos do Fortaleza, últimos 6 jogos, se eu não me engano. Fortaleza tomou aí os últimos 4 jogos, né? 16 gols, cara. É muita coisa. E a gente vai perceber que tudo isso começou a acontecer, esse número de gols entrando na nossa rede, começou a acontecer quando o Sacha se machucou. Depois que o Sacha saiu, a zaga virou uma peneira. O sistema defensivo virou uma peneira. Entram com a maior facilidade do mundo. Não tem. Cara, não dá para você ver o primeiro gol sem analisar algumas coisas bem práticas. Tá certo, o Zé Wellison tentou uma coisa e errou. Errou o passe. Não era nem um passe tão difícil. O cara do Santos aproveitou, tomou a bola, lançou pro Roleiser, esse tabelou com o Barreal devolveu nele, né? A tabela vai e volta.
ele dá por cima um chuveirinho lento, extremamente lento, é um balãozinho, e o cara ainda consegue chegar na frente de todo mundo. Isso é coisa de time amador, velho. Não é coisa de time profissional, é amador. Mas erros individuais. Mas postura, todo mundo falando sobre isso, postura diferente. Ai, ai, ai. Fortaleza não tem dinheiro pra trocar o time todo, então tem que trocar o treinador. O Pasteleiro falou aqui. O Leão do Norte, Vojvoda vai acabar com o Prior, assim como fez com o Alanzinho, tá? Léo indica um treinador que chegue sombra de Vojvoda e não gagueje. Não estamos todos aflitos com o momento. Cara, eu não sou um profundo conhecedor, um cara que estuda esse tipo de coisa, tá, Gleison? Mas assim, eu acho que tem que ser sul-americano pelo fato de tanto argentinos que a gente tem, senão dificultaria muito, tá? Eu acho que tem que ser um treinador emergente, um treinador que queira mostrar serviço e crescer na carreira. Eu não queria, por exemplo, que fosse um cara que chegasse, não sei o que seria melhor, tipo um cara já muito rodado como o Sampaoli, ou um cara como desse, um argentino novo que tá crescendo. Então assim, eu tenho o mesmo que eu acho pro elenco, que a gente tem que contratar jogadores que queiram mostrar serviço para crescer na carreira, eu também penso como treinador. Eu acho que o Fortaleza tem que ir atrás de um treinador que queira crescer na carreira, tá? O Barreto disse, sabe as palavras, seu Miguel, ontem eu nem dormi direito, mas a mulher está comigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Tá? Sejamos realistas também, a maré não está para nós. O Denis da Ravena, boa tarde, meus bocas de leite. Carol, é incrível, né, Carol? Como em meio a tudo isso que a gente tá falando, seu Miguel, o Fortaleza começa o jogo bem, a primeira chance do Santos, gol do Santos. Aí o Fortaleza geralmente se abate com isso, mas não, ontem o Fortaleza foi pra guerra, estava com o espírito de vencer ontem. Aí, numa jogada, o Davidson finaliza uma bola bonita, das poucas que ele finalizou enquanto está aqui, a bola vai no travessão e sai. No contra-ataque do travessão, 2-0 Santos. Um gol de lateral. Aí o torcedor se acabou, jogou a toalha. É claro que ele lá no fundo mesmo, eu ainda tinha alguma esperança. Mas aí, seu Miguel, voltou o segundo tempo, não mexeu ninguém. Do nada, seu Miguel, a gente olha 2-2. Aí o torcedor do Fortaleza ressurge, canta, se alegra, tá? Aí bizonhamente, Carol, a gente perde 2 gols feitos. E numa jogada em que a bola bate na trave, volta no João Ricardo e entra pra dentro do gol pra, tipo assim, castigar o torcedor do Fortaleza no dia dos namorados. A gente foi castigado ali, porque a partir do momento, galera, que o Fortaleza empata o jogo, cara, as esperanças se renovam. Todo mundo, meu irmão, vai ser o jogo da virada. Nós vamos pra esses 30 dias fora da zona e tal. Mas, meu Deus, como a bola ontem foi covarde com o torcedor tricolor. Meu Deus do céu, eu queria entender como foi duro ali, viu, galera? Como foi duro aquela volta de casa. Como foi duro ontem eu ter que abrir um pós-jogo, porque na verdade o que eu queria abrir era uma garrafa de cerveja, mas eu resisti. Seu Miguel, foi muito triste ontem o jogo pra torcida do Fortaleza, viu, Carolzinha? Muito triste.